hoje nós vamos aprender sobre a progressão aritmética, a nossa famosa PA. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma sequência e a progressão aritmética, ela vai vir sempre entre parênteses, tá? Então, repare que eu tenho aqui, ó, o número 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. O que que tá acontecendo aqui, ó? Está pulando de 2 em 2, tá? E esse 2, ele é chamado também de razão. Então, vamos observar aqui, ó. Quem seria o nosso primeiro termo aqui? Então, o nosso primeiro termo é o nosso A1. E o segundo termo? O nosso A2. Terceiro termo, A3, A4, A5 e assim. E assim, se tivesse 1000 termos, e aí daria sequência, tá? O último termo, ele é chamado de AN. Então, nosso último termo, ele é chamado de AN, tá? Então, é legal prestar atenção nas anotações, tá? Que isso que vai te ajudar aí a fazer os exercícios. Então, só prestar atenção bastante na aula que você vai conseguir aprender direitinho. Então, o último termo, ele é chamado de AN. Eu também posso chamar o meu último termo, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem 7. Então, o meu último termo, ele também pode ser chamado de A7, tá bom? Então, uma primeira coisa aí que a gente tem que ver é a nossa razão. A nossa razão, essa razão é representada pela letra R. E como é que eu acho a minha razão, então? Então, é só eu pegar aqui, ó, o segundo termo menos o primeiro. Então, 5 menos 3 dá 2. Tanto faz se eu pegar qualquer termo aqui e subtrair com o anterior. Então, eu pego aqui, ó, 13 menos 11, 2. 15 menos 13, 2. Então, a razão, ela é representada pela letra R e ela pode ser encontrada eu subtraindo o número menos o anterior, né? Então, 11 menos 9, 2. É dessa forma que eu acho a minha razão. E a letra N? A letra N é o número de termos da minha PA. Então, quantos termos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, então eu tenho 7 termos. Então, dessa forma aí que eu escrevo a minha PA, tá? Então, A1, A2 são os números de termos. O último, ele é representado ou pelo AN. Então, se eu tivesse 50 termos, por exemplo, seria representado pela letra N ou A50, tá? Tanto faz. Então, vamos dar o exemplo de uma PA qualquer, tá? Então, vamos dizer lá que eu tenho uma sequência e eu tenho lá o meu primeiro termo, que é o A1. Se eu quiser saber qual é o segundo termo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu A1 e somar com o meu R. E o terceiro termo? Então, é só eu somar com R de novo. Então, eu vou dizer aqui que o terceiro termo é o meu A1 mais 2R. O terceiro termo, a mesma coisa, eu somo mais um R. Então, vai ficar A1 mais 3R. Eu vou acrescentando, ó, repare que eu vou acrescentando aqui o R. Então, vamos supor aqui que eu quero saber quem é o meu segundo termo. Então, quem é o meu A2? Meu A2 é o A1. Vou mudar aqui de cor, só para ajudar você. Então, o meu A2 aqui é o A1 mais R. E o meu A3? Meu A3 é quem? É o A1 mais 2R. Então, quem vai ser o meu quarto termo? Quem vai ser o meu quarto termo? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, o A1 mais o quê? Mais 3R. E se eu for continuando, pega a ideia aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, o A3 eu tive que somar com A1 mais 2. O A4, A1 mais 3. Então, se eu quiser se eu disser, eu quero o A30, por exemplo. Eu quero o A30. Vamos dizer que eu vou nessa sequência. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o A1 e somar com quem? Ó, não é o número anterior? Então, eu venho aqui e coloco A1 mais 29R. Tá? Então, sempre vai ser dessa forma. Então, eu quero o meu A2, eu pego o meu A1 e somo com a razão. O A3, isso sempre vai aparecer no exercício. Ele vai te dar alguma informação. Ele vai te dar um A1 com a razão, ele vai te dar uma sequência. E isso a gente vai ver nos exemplos daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui o A2, vai ser o meu A1 mais R, mais a razão. O A3, A1 mais 2R. O A4, A1 mais 3R. Repare aqui, ó, que esse número é menor, ó. Se você tem dificuldade, é só grava aqui, ó, o número é anterior, tá? O número anterior. Então, o A30 vai ser o A1 mais 29R, o número anterior, tá vendo? E assim, qualquer número que eu quiser encontrar, tá? Então, agora vamos ver aí uma sequência de exercícios para ajudar
aí a fixar tudo isso que a gente já aprendeu. Então, temos aqui um exemplo. Determine o 107º termo da progressão aritmética, 24, 31, 38 e infinitamente, tá? Então, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quem é a minha razão. Então, a minha razão aqui, vou colocar aqui minha letra R e eu vou verificar quem é a minha razão. Como é que eu acho a minha razão? Eu faço o segundo menos o primeiro. Segundo menos o primeiro é 7. Então 7 é a minha razão. Ou eu posso pegar aqui também e fazer o terceiro termo menos o segundo. Então 38 menos 31 dá 7. Tá? Então a minha razão é 7. Então o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o 107º. Então como é que eu acho o meu A 107? Como é que eu acho o A 107? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu A1 mais o que? O anterior desse. Esse não é 107? Então, eu vou colocar aqui 106R. Então, agora vamos ver. Então, agora eu tenho que calcular, né? Então, vamos calcular. Então, agora eu tenho que calcular. Vamos calcular aqui. Vamos arrumar aqui bonitinho primeiro. Então, o A107 é igual. Quem é o meu A1? Olha lá no exercício, é o 24. Então, A1 é 24. Mais quem? O 106 vezes o R. O R é quem? 7. Então, é vezes 7. Lembra que primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, vou aqui colocar A 107 é igual. E aí, copio 24, mais faço a multiplicação. Então, aqui, 6 vezes 7, 42. Sobre 4. 6 vezes 0, 0. Desce o 4. 6 vezes 1, 7. Dá 742. Agora eu somo. Então, o meu A107 é igual. 24 mais 742 dá 766. Pronto, eu achei aqui. Então, essa foi um resumão aí sobre a progressão aritmética. Na próxima aula, nós vamos ver outros exemplos, outros exercícios, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Curte aí, se inscreve no canal para ajudar a professora a continuar com meus vídeos.